Super N, primeiras notícias. A gente vai falar do assunto principal de ontem, de hoje também, que é aquilo que mexe na sua vida, você trabalhador, que claro, pense em um dia se aposentar, ficar mais tranquilo, levar a vida com mais tranquilidade. A gente está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Super o Marcelo Barroso, membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e especialista em direito previdenciário. E claro, ele vai falar a respeito da reforma da Previdência. Ontem, o texto foi levado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional e a gente vai repercutir com ele e tirar dúvidas dos nossos ouvintes que mandaram um WhatsApp pra gente aqui também. Marcelo, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, e a todos os ouvintes. Prazer recebê-lo aqui. Marcelo, para a gente começar, esse texto foi entregue ontem pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, e que tipo de consideração dá para fazer a respeito dessa proposta e do texto especificamente entregue pelo governo? Muito bem, trata-se de uma proposta de emenda à Constituição, de número 6 de 2019. Esse texto foi apresentado pelo presidente ao Congresso e lá será discutido, debatido, né, nas duas casas, 2 vezes no Senado, 2 vezes na Câmara, com um quórum mínimo de 3/5 dos membros de cada uma para ser aprovado e promulgado. Só depois de aprovado é que essas regras irão entrar em vigor. Então, a primeira observação é a seguinte: não estão em vigor essas regras. Segunda observação, ainda podem mudar. Então, é uma expectativa e o texto merece mudança. Tá ruim. Tá péssimo. É a pior reforma da Previdência que foi proposta nos últimos anos. Nós tivemos, só para comparar, uma proposta de emenda do Temer, a 287A, que já era supressiva de direitos sociais. E essa agora é extremamente supressiva de direitos sociais. Ela vai retirar muitos direitos dos trabalhadores, daqueles servidores públicos, e uma restrição muito grande, preocupada muito com o aspecto financeiro e não com o aspecto social no geral. Um texto muito complexo, um texto muito difícil até para os profissionais que lidam com essa matéria diuturnamente. Tem uma dificuldade de compreensão, interpretação e entendimento desse texto, causando dúvidas e possíveis questionamentos judiciais se ele vier desse jeito. Então, ele deve ser aperfeiçoado. Doutor Marcelo, o governo ele tem batido na tecla da necessidade da reforma da Previdência. A gente sabe da importância, né, de que exista uma reforma. O governo tem falado na economia de R$1 trilhão nos próximos 10 anos, pelo menos. A necessidade também de fazer a reforma até para que não prejudique outros investimentos, pelo menos nos próximos anos, até porque a renda, as contas, né, o dinheiro que o governo teria para pagar a reforma seria 80% do orçamento aí, então outros investimentos ficariam prejudicados. O senhor fez as considerações a respeito do texto. A gente teve outras reformas no passado que sofreram resistências no Congresso, até porque até mesmo não passaram, né, as chances dela ir para frente. Como que o senhor avalia dentro desse contexto? Bom, a primeira observação é que reforma sim é necessária. A Previdência, ela deve estar em constante reforma. Então, não é um texto só, um momento só. A outra observação é a seguinte: o problema do déficit na Previdência, ele tem que ser refletido. Pouco tempo atrás, agora, no mês de fevereiro, foi editado um decreto, no dia 8 de fevereiro, que retirou da Previdência 600 milhões e passou para o orçamento. Ora, onde está deficitário, você ainda consegue, Rodrigo, tirar 600 milhões? Essa conta não fecha. Essa conta não fecha porque não tem déficit na Previdência. Sim. O déficit está no orçamento. Então, o que o governo quer? Retirar recursos de onde tem, ou melhor, não gastar onde deveria gastar, que é para pagamento da aposentadoria e da pensão para os aposentados e pensionistas, e destinar esse recurso para o orçamento, para que ele possa fazer face às despesas, principalmente da dívida pública brasileira. Esse é um ponto, né? Agora, a reforma tem que acontecer, Adriana? Tem. Por exemplo, hoje, com as regras atuais, é possível que uma mulher se aposente aos 44 anos de idade e que o homem aos 49 anos de idade se aposente. Eu estou falando do trabalhador comum. Sim. Basta que ele tenha 35 anos de contribuição e ela 30 anos de contribuição. Cá para nós é uma idade bem jovem, né? Então, o que acontece na prática? Aposenta aos 44, aos 49, uma remuneração, um provento bem pequeno e continua trabalhando, né? Normalmente não pode se aposentar. É um sistema injusto, tem que ser reformado? Evidente, tem que ser reformado, mas não com esse motivo exclusivamente financeiro. Essa é a nossa indignação. Tem que cuidar também da parte social, porque a Previdência, ela é social. Se vocês observarem, essa proposta de emenda foi feita exclusivamente pela área econômica, dentro do Ministério da Economia. Só está se pensando em uma questão absolutamente financeira. Esqueceu um pouco do social.
Isso é um problema sério. Só para se ter uma ideia, um dos pontos da reforma, já entrando nela, Sim, vamos lá. A questão da capitalização. Ainda não veio polêmico, no texto. né, doutor? Ainda não veio no texto, vai vir por uma lei complementar que vai criar um sistema de capitalização paralelo à Previdência Pública. O que quer dizer isso? O trabalhador vai poder, aquele que ingressar no mercado depois da lei complementar, vamos dizer isso, ele vai poder optar entre a Previdência Pública e um banco qualquer, uma instituição financeira. O que está acontecendo? Um fortalecimento das instituições financeiras em detrimento do caráter social e solidário da Previdência. Esse é um detalhe. Qual que é a diferença? A instituição financeira, Adriana, ela visa lucro. E a instituição do INSS não pode visar lucro. Tem que prestar uma prestação social, uma aposentadoria e uma pensão. Esse é um diferencial. Eu, particularmente, não sou contra a capitalização, mas a capitalização deveria ser em complementação à Previdência Básica, como é hoje. Poderia-se fazer um rearranjo, né, em que fortaleceria a Previdência Básica, INSS, e a Previdência Complementar. E o trabalhador teria, sim, acesso aos benefícios sociais. Bom, vamos às perguntas dos ouvintes, né, Rodrigo? Ao longo do programa, doutor Marcelo, nós convidamos os ouvintes do Super N Primeiras Notícias para que participassem, enviassem dúvidas, enfim, sobre a reforma da Previdência. E até agora estamos recebendo muitos comentários e muitas dúvidas, né? Não seria diferente, né, doutor? Principalmente um dia depois da apresentação do texto da reforma da Previdência. Vamos lá então, Rodrigo? Vamos lá, Adriana. Olha, eu vou começar aqui pela NECA e pelo Luiz Tênis Cadeira de Rodas. São dois ouvintes que são deficientes físicos e que estão fazendo perguntas nesse sentido. A NECA pergunta aqui: bom dia, amigos. Quem recebe o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, vai ser atingido pela reforma? E o Luiz Tênis Cadeira de Rodas gostaria de saber como será a aposentadoria para quem é deficiente, se varia conforme o grau de deficiência. Bom, NECA, vai haver uma alteração no BPC, sim, que é o benefício de prestação continuada. Não haverá alteração para aqueles beneficiários que hoje já recebem, vamos deixar claro isso. A alteração é para frente, quando vier a promulgação do texto, e não haverá alteração para aquelas pessoas que dependem desse benefício de prestação continuada por serem deficientes. Mas para o idoso, né, que hoje aos 65 anos, né, recebe esse benefício, a idade vai passar para 70 anos de idade. E poderá, a partir dos 60 anos, ser um valor menor, por exemplo, R$400. Um valor aquém até do salário mínimo, pressupondo que a pessoa tenha uma renda menos da metade, né? Pressupondo que a pessoa tenha uma renda menor do que 1/4 do salário mínimo para poder receber esse benefício. Com relação aos deficientes, trabalhadores deficientes, hoje tem uma lei em vigor, a Lei Complementar 142, que estabelece, conforme o grau de deficiência, moderado, leve ou grave, tempo de contribuição diferente. Está mantida na proposta essa mesma classificação, com uma forma de calcular os proventos diferente e sempre conduzindo para um valor menor, mesmo para os deficientes. A gente tem perguntas aqui, Rodrigo, se me permite. O Renato Barros, que nos acompanha aqui pela internet, nos acompanha aqui pela live do Super N Primeiras Notícias, ele faz um comentário, ele diz o seguinte: doutor Marcelo, por que não abrir então o déficit da Previdência e mostrar o tal rombo, né, que tanto o governo fala? E ele pergunta por que não começaram pelos que ganham mais e possuem diversas mordomias. Aí eu pego o gancho dessa colocação do Renato exatamente para trazer isso à tona, né? Porque um dos grandes receios da população é de que estaria o governo tirando direitos dessa população mais carente. E aí, os magistrados e outras categorias que se aposentam com uma renda muito maior, né? Então, como que a reforma prevê a aposentadoria dessas categorias? Perfeitamente. A observação é muito pertinente, porque algumas categorias, na verdade, essa proposta, ela concentra em 2 pontos: trabalhadores do regime geral e servidores do regime próprio. Então, assim, de certa forma, até contemplam os magistrados, né, os altos servidores, até porque eles vão contribuir com mais. Isso foi uma mudança interessante. As alíquotas são maiores. As alíquotas vão ser progressivas para os servidores públicos, começando de 7,5% para quem receber menos, podendo chegar a 22% para quem recebe acima de R$30 mil. Então, essa questão foi contemplada, né? Agora, realmente está de fora. Por exemplo,
os políticos tiveram uma atuação muito tímida na reforma, estão contemplados sim no texto, mas nós gostaríamos de ter visto no texto a aposentadoria complementar dos parlamentares, que é a grande discussão que deve ser travada, porque a Previdência Básica eles já estão, e os militares. Então os militares também devem compor esse sistema, ainda não compuseram nesse primeiro momento, parece que daqui a 30 dias ainda virá uma lei complementar complementando, a aposentadoria, a reforma, na verdade, a reserva dos militares. Nós temos que ver como será ou como virá esse texto. Mas a questão do déficit, isso tinha que realmente ser aberto. E o governo não explicou como chegou ao número do déficit. Eu acabei de dizer, é incoerente. Como você retira 600 milhões de um lugar que não tem recurso? É porque tem o recurso. Então alguma coisa não fecha. Isso precisava ser mais debatido e melhor esclarecido. Quando você falou, Marcelo, a respeito da questão dos servidores públicos, já tirou a dúvida aqui do Gígio, do bairro Camargos, que mandou o WhatsApp pra gente. E também quando você falou a respeito da aposentadoria dos políticos, também já tirou a dúvida aqui da Elaine Carmo, que também mandou o WhatsApp. Mas a Elaine fez uma outra pergunta aqui e é um caso prático que eu acho interessante. Talvez seja a principal pergunta que ela fez aqui. O caso dela, ela tem 15 anos de contribuição com 40 anos de idade. E ela pergunta, Marcelo, se a reforma for aprovada, vou ter que contribuir mais 22 anos ou esse tempo pode aumentar até eu chegar lá? Excelente pergunta. Veja bem, um dos principais pontos da reforma, Rodrigo, foi o aumento da idade. Ou melhor, a fixação de uma idade mínima. Não tinha algumas aposentadorias. Ela será, em 2031, 65 anos para homem e 62 anos para mulher, mas só em 2031. A partir de agora, a partir da promulgação, vai partir de outro valor, de outra idade, que seria 61 anos para o homem e 56 para a mulher, até chegar nesse limite maior que eu falei. Mas o que acontece na prática, o caso dela? Eu falo que ela vai ficar correndo atrás da bola. A bola vai rolar e ela vai correr atrás da bola. Porque toda vez que ela chegar perto de aposentar, o gatilho de mudança de idade mínima pode acontecer. Por conta desse período de transição. Por conta desse período de transição. Então, dependendo da data de aniversário dela, ela pode ter que ficar mais tempo até chegar aos 62 anos. E esse é um problema sério, porque criou um vácuo, criou um buraco para a transição. A transição, ela deveria ter como referência um pedágio, até tem. Constou na reforma 50% do tempo que faltar você poderia usar, mas quem vai utilizar dessa regra é só quem já está muito próximo de aposentar, 1 ano, 2 anos no máximo. Fora disso, todo mundo vai ficar correndo atrás da idade mínima. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Traduzindo. Esse é um erro crasso da reforma. Isso tem que ser revisto, porque senão vai criar um problema sério para os que já estão em curso dos seus trabalhos. E enquanto falou também em relação à situação de aposentadorias de políticos e de servidores públicos, o Marcelo também já respondeu aqui a mais uma ouvinte, a Gislaine, que é de Barão de Cocais, que perguntou aqui quem é que gasta mais, aposentadorias do setor público ou aposentadorias do setor privado? E ela faz essa pergunta e o Marcelo já respondeu também. Em números proporcionais, a do setor privado é maior, bem maior. Agora, em termos de quantitativo, o do setor público tem um peso maior. Sim. E nessa conta as aposentadorias integrais, Integrais, eu repito, nessa conta nós temos que incluir os políticos, que são os que mais gastam, e também os militares. Doutor, eu queria que o senhor analisasse principalmente a repercussão dessa reforma em nível estadual e também em nível municipal. O governo, ele pretende, houve uma conversa intensa com governadores para que essa reforma acontecesse de forma automática, que os estados e municípios acompanhassem também essa reforma da Previdência. Um discurso do governo do estado que a gente ouve não é de hoje, doutor, é que há também um déficit enorme da Previdência aqui no estado. O gasto do governo hoje com a Previdência, com aposentados, é muito alto, segundo a própria equipe econômica do governo do estado. Que repercussões teria para um estado que está se recuperando, tentando se recuperar de um rombo, tentando com dívidas a pagar, a municípios e também a servidores que estão com pagamentos aí parcelados? Que impactos isso teria no estado de Minas Gerais? Pois bem, a reforma tem esse ponto, contempla, por ser uma reforma na Constituição, isso repercute nos serviços públicos, não só estaduais, mas também municipais e na própria União. Então, haverá uma repercussão para que unifiquem as regras em todos os regimes próprios de previdência. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, no Brasil nós temos
4 regimes de previdência, sendo o regime geral, que é o dos trabalhadores, né? O regime próprio dos servidores. Só que o regime geral, ele é único. E o regime próprio é de cada município, de cada estado. Tem mais de 2.000 em vigor. E além dos militares e do regime complementar. Sim. Então a ideia é unificar as regras para que haja uma mesma tratamento, para que não hajam privilégios. Nesse ponto a reforma é salutar, né? Para que possa equilibrar, possam haver equilíbrios e justiça nas contas e nas regras de aposentadoria, não só do Estado, mas também dos municípios e da União. Uma outra questão, Rodrigo, é em relação às pensões. Haveria uma redução aí de 30%, por exemplo, em caso de morte, as famílias que recebem pensão, né? Teria uma retirada aí de 30% da renda, isso não estaria agradando algumas famílias. Explica melhor pra gente, doutor. Infelizmente, até mais, porque isso também foi um ponto bastante alterado, quer dizer, que se pretende alterar. As pensões, elas partiriam de um valor de 60% e seria agregado 10% a mais por dependente. Tá? A pensão também, ela hoje pode haver acumulação. Então imagina uma pensionista, né, uma mulher que receba um valor, né, e o marido falece, ela receberia também uma pensão daquele de falecimento. Ela recebe uma aposentadoria dela. Sim. E uma pensão deixada pelo marido. Hoje ela pode receber. A partir da reforma não poderá mais. Ela vai ter que escolher o melhor benefício, ou dele ou dela. Então proibiu a acumulação de pensões. Então esse é um dos pontos que vai modificar também na reforma a respeito da pensão dos dependentes. A gente tem aqui outros ouvintes, para a gente encerrar, que nosso tempo também está ficando curto aqui, outros ouvintes que estão perguntando em relação a tempo de contribuição, e aí a gente vai responder aqui numa tacada só, porque as perguntas são parecidas. O José Liberalino, também aqui o William Barcelos e o Sabino Cunha. São 3 ouvintes que estão participando com situações mais ou menos parecidas aqui, Marcelo. E a pergunta é a seguinte, eu vou pegar a mais ampla delas, que é a do José Liberalino. Bom dia, a nova reforma da Previdência atinge quem já tem mais de 25 anos de contribuição ou só quem vai ingressar agora? Bom, primeiro ponto para deixar tranquilas as pessoas que já estão em gozo de benefício, aposentadoria e pensão, não muda. O direito adquirido está preservado. Aquelas que ainda estão prestes a receber, vai ter mudança sim, vai ter o pedágio. Isso é importante estabelecer. Agora, um ponto importante da questão da contribuição. Na reforma, se ela vier, haverá um mínimo de 20 anos de tempo de contribuição, para que a pessoa possa receber aí 60% do que ela deveria receber, que na verdade é 60% de 80%. Para ela receber 100% de 80%, ela vai ter que trabalhar 40 anos no mínimo. Então, além da idade mínima fixada, tem o tempo de contribuição também, que para ter 100% de 80%, ela tem que ter 40 anos. Eu quero dizer que não existe aposentadoria absolutamente integral mais. Ninguém recebe 100% de 100%. O máximo que se chega é uma média de 80%, teve 40 anos de tempo de contribuição mais a idade mínima, você receberá 100% desses 80%. Muito bem, a gente conversou com o Marcelo Barroso, membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, especialista em direito previdenciário. Tem uma chuva de mensagens chegando aqui pela live, pelo WhatsApp. A gente infelizmente não dá conta de atender a todo mundo, mas já vou até convidá-lo para que possa voltar em outra oportunidade para nos ajudar a entender, e os ouvintes vão aí, a gente, claro, anuncia na programação aqui da Rádio Super, e os ouvintes vão mandando novas dúvidas, depois a nossa produção vai combinar com você, Marcelo, para que a gente possa fazer as pessoas de fato entenderem o que significa. Eu parabenizo pela iniciativa, eu estou à disposição, sei que é uma angústia de todo mundo, e a gente está aqui para poder ajudar, com certeza. Doutor Marcelo, agradeço mais uma vez a participação. Como disse, doutor Marcelo volta, viu, gente? Para responder aqui algumas perguntas que ficaram. Dúvidas vão chegar, mas a gente volta, claro, a falar sobre reforma da Previdência, que é um assunto que não vai sair de pauta tão cedo. Exatamente. Muito obrigado, Adriano.